Bame apresenta Bagé sob o olhar da moda, estilo império. Oferecimento CC Corretora de Seguros, Intuição Acessórios, Neisa Doces e Salgados, Exatos Educação Profissional, Ótica Conquistadora e Prociba e Gabinete da Primeira Dama, Governo Municipal. Assim como quem dominava a Europa eram os franceses, a moda também era determinada por eles. Para entender, a França vinha de uma época de muito luxo e extravagância, inundadas em muito barroco e rococó, tendo como referência um de seus maiores ícones imperialistas, Maria Antonieta. Entretanto, a Revolução Francesa guilhotinou literalmente os luxos da monarquia absolutista, que governava o país declarando liberdade, igualdade e fraternidade, tanto na política quanto na moda. Então, eis que surge o estilo império. Mulheres com vestidos de musseline ou cambraia, muitos fluidos como camisolas, cintura abaixo dos seios, penteados simples e naturais. As luvas ainda eram muito usadas e os chales entraram como acessório-chave do século XIX. Os homens seguiam uma linha inglesa vindo a usar casacos de caça, xadrezes, botas, calças cada vez mais assimiladas e parecidas com as de hoje, golas altas e majestosos lenços amarrados no pescoço como enfeite. Esta foi a moda que desembarcou no Brasil e aqui, na Rainha da Fronteira, em 1811, data oficial da fundação de Bagé. Este foi o estilo império. Hoje vamos voltar ao ano de 1820, quando na Europa iniciou um movimento que buscava a elevação dos sentimentos, embarcando no universo de escapismo e subjetividade. Era o romantismo que surgia em contrapartida ao racional iluminismo da Revolução Francesa. Em 1836, Bagé era um pequeno vilarejo, com aproximadamente 100 casas, e foi palco da importante Batalha do Ceival. Neste mesmo ano, o romantismo se difundiu totalmente no Brasil, principalmente na arte, na literatura, na pintura e na moda. A moda romântica masculina buscava sobriedade e distinção. A silhueta elegante se confundia com o ar arrogante do estilo, que se traduzia em trajes como casaco, colete, calção ou calça comprida. As camisas com altas golas e pescoços adornados, com lenços de nós sofisticados, deixavam a cabeça erguida. O acessório mais fashion e indispensável era a cartola. A moda feminina resgatou os valores tradicionais e se inspirou no período medieval. Tecidos listrados e florais sem restrições de cores. Cintura de volta ao lugar e definida com corpetes. As saias voltaram a ter volume e as mangas acompanharam o exagero. Os decotes acentuados em forma de canoa apareciam à noite. O chale continuava sendo o acessório mais it do momento, juntamente com leques, chapéus, colares, pulseiras, broches, laços, babados, fitas e flores. Este foi o romantismo. O ano é 1840, o ano da Era Vitoriana, época de muito prestígio da burguesia devido ao início da Revolução Industrial. No Brasil, iniciava o segundo reinado, com a maioridade de Dom Pedro II. Nesta mesma época, a província de São Pedro teve Bagé como sua capital. E foi neste mesmo período, na Era Vitoriana, que Bagé foi elevada a município. Na Inglaterra, o profundo luto no qual mergulhou a Rainha Vitória, em virtude da morte de seu marido, passou a ditar moda. A moda vitoriana vestiu de preto a Europa e as Américas. Na moda feminina, o esplendor deste estilo é representado pela crinolina, uma armação de aros de metal usada sob a saia, e por cima as anáguas. As mulheres tinham de aparentar fragilidade e inclusive um aspecto doentio. Espartilhos que deformavam tinham fins estéticos. Cintura fina e seios fartos eram um ideal de beleza feminina. Profundos decotes, ombros e braços à mostras e vestidos volumosos confeccionados com tecidos por luxo. Chales e chapéus grandes eram os acessórios preferidos, seguidos dos leques, sombrinhas e salto altos. Já a moda masculina, devido ao progresso do trabalho e da indústria, ficava cada vez mais prática e sóbria. Trajes de alfaiataria clássica, cartola, bengala ou guarda-chuva e lenço. Esta foi a Era Vitoriana. A Belle Époque foi um dos períodos conhecidos como a Era de Ouro, beleza, inovação e paz na Europa.
Período este em que surgiu o telefone, o cinema, a bicicleta, o automóvel, o avião e que acabou por inspirar novas percepções de criação e arte. No Brasil, com o fim da Guerra do Paraguai, houve um avanço das ideias positivistas do movimento abolicionista, que no mesmo período alcançou a abolição da escravatura. Em Bagé, com cerca de 30 mil habitantes na época, a abolição da escravatura já havia findado 4 anos antes. A cidade foi ainda a primeira do estado a ter energia elétrica e já usufruía de uma ferrovia. A moda dessa época incorporou o detalhismo das curvas e movimentos. Ainda se exaltava a cintura ampulheta. A roupa feminina cobriu todo o corpo da mulher. Nada podia aparecer, com exceção do rosto e das mãos, quando sem luvas. Golas altíssimas e nos detalhes laços, babados, fitas e rendas. As práticas esportivas consagraram a Belle Époque e trouxeram ao guarda-roupa feminino 2 novas peças de roupas. O banho de mar passou a ser um hábito. A roupa era de malha, cobria o tronco e atingia a altura dos joelhos. Os homens mantiveram a praticidade e a funcionalidade do romantismo. O traje era composto por sobrecasaca, cartola e terno. As calças eram retas e com vinco na frente. Uma das fortes características era o uso do cabelo curto e do bigode. Esta foi a Belle Époque. Chegamos à Primeira Guerra Mundial. Tempo de forte expressão de dor, onde mais de 20 milhões de pessoas morreram. Economias paralisaram, gerando caos inflacionário, miséria, fome e sofrimento. Entretanto, a mesma guerra que ceifou destinos, construiu caminhos sociais e culturais. Este cenário transformou as mulheres em propulsoras de uma sociedade decadente, quando seus homens partiram para a batalha. No Brasil, durante este período, acontecia o governo do gaúcho Hermes da Fonseca, movimentado pela revolta da Chibata. Aqui no Sul, o proletariado, baseado nos pensamentos anarquistas e socialistas, protagonizava sucessivas manifestações populares contra as políticas governamentais, e a nossa Bagé acompanhava as mutações políticas do Estado. A tristeza do período fez com que a moda feminina fosse perdendo o colorido, a ostentação e o luxo. Precisou ser prática e cômoda para atender a mulher moderna, que ocupava o lugar do homem no trabalho. Seria impossível manter os velhos trajes e a postura intocável feminina. A moda tomou ares militares e permitiu que as mulheres encurtassem as saias e até usassem calças. A moda masculina estagnou, enquanto a feminina deu uma reviravolta. As roupas ficaram mais curtas e mais largas, as saias e casacos retos, os chapéus diminuíram de tamanho e continuaram a ser usados durante a guerra. Esta foi a Primeira Guerra Mundial. O fim da guerra e o retorno da paz fizeram com que todos percebessem as inovações e os pensamentos modernos iniciados na Belle Époque. Eram os anos loucos da década de 20. No Brasil e também no Rio Grande do Sul, pensamentos culturais e políticos com raízes nacionais afastavam a mentalidade europeia. Aqui em Bagé, a sociedade tomava forma. Importantes famílias já faziam parte de nossa cidade. Bailes de gala, carnaval e outros eventos sociais colocavam Bagé no auge da era do jazz. A moda manteve as linhas funcionais práticas e simples que surgiram nos anos 10. Silhueta andrógena e tubular para as mulheres, sem mudanças revolucionárias para os homens. Os vestidos e saias encurtaram para poderem dar conta dos ritmos do charleston, do foxtrot e do jazz. As saias iniciaram um lindo caso de amor e ódio entre as mulheres e as meias calças. Livre dos espartilhos, a mulher começava a ter mais liberdade de mostrar o colo, passou a se maquiar e a ter novos hábitos e atitudes. Para os homens, as roupas pouco mudaram. Destacou-se o smoking, que passou a ser usado em ocasiões mais formais, o surgimento do tecido príncipe de Gales e os sapatos bicolores. O colete ficou démodé e o chapéu era o coco, eternizado por Charles Chaplin. Esta foi a era do jazz. Este foi um dos períodos mais sofisticados da moda de todos os tempos, contrariando uma época de crise após a queda da Bolsa de Nova York em 1929. O cinema foi a grande referência de glamour, eternizando grandes divas de beleza que ditaram a moda dos anos 30. A Alemanha protagonizava um dos períodos mais tristes da história sob o comando de Hitler. O período teve tudo para ser a pior década do século XX, mas a moda teimou em fantasiar um mundo de luxo, glamour e beleza.
No Brasil, enfrentava-se a Revolução de 30, encabeçada pelo anti-herói Getúlio Vargas. O Rio Grande do Sul, como sempre na história brasileira, foi um estado importantíssimo dentro da cultura política do país. Bagé vivia um momento eufórico. Bailes, exposições, comércio desenhavam o desenvolvimento da cidade. A moda de 1930 esqueceu toda a androgenia adotada nos anos 20. Redesenhou os contornos femininos, mas de uma forma bem diferente dos tempos antigos. O fashionismo se modificava de acordo com as ocasiões. Para o dia eram usados vestidos na altura da panturrilha e para a noite os longos. Boleros, casacos, capas, tudo era válido. A cintura se recolocava sem exageros. O ponto alto, que revolucionou a moda feminina, foi os decotes nas costas que chegavam até a cintura. Os homens seguiam variando seus trajes em largura de calças e colarinhos. A novidade foi o chapéu de palheta. Esta foi a crise de 29. A década de 40 iniciou já em meio aos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Porém, mesmo com o racionamento de impostos pelos governos e a limitação de tecidos para confecções, a moda sobreviveu. O Brasil vivia o auge da ditadura Vargas, que podou comportamentos, enalteceu o nacionalismo e o trabalho. Em Bagé, o comércio local se firmava e grandes boutiques iniciavam a oferecer cada vez mais alternativas de vestuário importado. A moda usou dos artifícios da criatividade para ultrapassar o momento de escassez que sofria com a Segunda Guerra Mundial. Não haviam cabeleireiros. Por razão disto, despertou o interesse das mulheres pelos chapéus nas mais diversas formas. Foi o reinado das chapelarias. Outro aspecto que a guerra prejudicou foram as meias finas. O nylon e a seda estavam em falta. Com isso, elas desapareceram do mercado. As bolsas ficaram a tiracolo, tanto as grandes quanto as pequenas, e as saias se tornaram saias-calças. A guerra fez com que as mulheres iniciassem o hábito de reformar suas roupas e utilizar tecidos alternativos no lugar dos mais sofisticados. A viscose, o rayon e as fibras sintéticas foram as alternativas. Os casacos tinham ombros acolchoados. As saias estavam mais curtas, com pregas finas ou franzidas. As calças compridas já não eram um tabu. Ainda haviam os vestidos que imitavam uma saia com casaco. Essa foi a Segunda Guerra Mundial. A década de 50 está em nossas memórias pela chegada da televisão, pelo início das mudanças comportamentais da sociedade e pelo esplendor da alta costura. Quem nunca ouviu falar em alguns destes grandes clássicos do cinema? Cantando na Chuva, Um Bonde Chamado Desejo, Luzes da Ribalta, Os Homens Preferem as Loiras e Juventude Transviada. A década de 50 fabricou celebridades, estereótipos e sonhos. Em Bagé vivia-se com glamour o início da Era de Ouro brasileira. A sociedade fervorosa interagia em bailes semanais, e a exposição feira era uma das grandes datas do calendário bagiense. Os anos 50 se caracterizaram principalmente pela cintura marcada, e as saias rodadas permaneceram com destaque. Os escarpins complementavam o visual, assim como os chapéus de aba larga, bijuterias e as indispensáveis luvas. Ainda apareceram os chemisiers, inspirados nas camisas. Foi neste período que lançaram o arsenal completo dos olhos, composto por sombras, rímel, lápis para os olhos e sobrancelhas, além do indispensável delineador. Os cabelos experimentaram pela primeira vez tinturas, loções alisadoras e fixadoras. Os homens usavam ternos sóbrios e gravata. Já os jovens rapazes incorporaram o estilo rebelde, por influência de James Dean e Marlon Brando no cinema e de Elvis Presley na música. Calça jeans, com a barra virada, camiseta branca e a jaqueta de couro. Este foi o Clássico 50. Os anos 60 foram marcados pela liberação feminina. Passeatas em busca de novas conquistas, bossa nova, festivais, Garota de Ipanema, hippies, Beatles, Rolling Stones, Brasil bicampeão do mundo e ainda o golpe de 64. Paris continuava sendo o berço da moda mundial, abastecendo os olhos dos fashionistas de criações cada vez mais ousadas e interessantes. Por muito tempo, a minissaia fez a cabeça das mulheres dos anos 60. Com 30 centímetros de comprimento, espalharam o nome de Mary Quant no mundo. Mas ainda tinham os tailleurs com mangas 3/4, tubinhos variados, terninhos com saias godês e a onda trapézio. Brincos e pulseiras de plástico e mais um turbilhão de sintéticos davam brilho e contrastes vibrantes à moda. Os rapazes foram influenciados pelo jeito Beatle de ser.
com seus ternos ajustados, gravatas finas e muito estilo, enquanto Frank Sinatra enchia de charme as telas dos cinemas mundiais. O trio Roberto, Erasmo e Vanderleia trouxeram uma pitada de romantismo para a moda brasileira. Mas para o fim da década, os homens protagonizaram uma grande mudança no seu estilo. Os ternos foram menos usados, dando espaço às jaquetas com zíper, gola alta, botas, calça mais justa e as camisas coloridas e estampadas, além do início do uso de enfeites e acessórios antes tidos como femininos. Este foi Six on the Road. Anos 70, ano da diversificação da moda, do surgimento de diversos estilos: hippie, new romantic, disco, punk e glam rock. Acabaram os Beatles, a Guerra do Vietnã, o rebolado de Elvis Presley. Porém, a televisão abriu as portas do mundo. Tudo podia ser visto por todos. Era dos movimentos musicais, pacifistas e ambientais, do auge da ditadura brasileira e da exaltação pela nacionalidade e liberdade de expressão. Era de ser livre. A década de 70 mostrou ao mundo um jeito diferente de se viver. Em Bagé vivia-se uma vida pacata. As festas aconteciam no Bar Tropicália e a moda no Bazar da Moda ou na Elegância Paris. O movimento hippie que iniciou a década produziu o estilo New Romantic, privilegiando flores, rendas e acessórios. As calças jeans foram peças muito usadas em diversos modelos. Havia a boca de sino, as tradicionais e a semi-bag. A mistura do masculino com o feminino mostrou uma mulher mais poderosa e um homem mais ousado. A minissaia ficou micro e passou a dividir espaço com outras peças, entre elas o short. A moda dos anos 70 trouxe todo o referencial estético e idealista surgido com o movimento hippie, somado ao Black Power. A onda black juntou-se com o filme Saturday Night Fever e aqui no Brasil com a novela Dancing Days, e embarcou na moda disco, que continuaria durante os anos 80. Este foi anos 70. Os movimentos dance que iniciaram no final da década de 70 foram importantíssimos para a caracterização da moda da década que surgia. Estamos falando dos anos 80, tempo de consumismo desenfreado de Michael Jackson, de Madonna, de Xuxa. Foi o início da era da informação, em contraponto da AIDS, que mostrava ao homem ainda sua insignificância. Bagé se deparou com o direcionamento da economia do Estado para a industrialização. Foi em 1980 que a antiga estação ferroviária se tornou o centro administrativo da cidade. A moda foi o grande acontecimento cultural e social do período. Todos os holofotes iluminavam as passarelas do Fashion World. Do jeans ao chique, do hipercolorido ao mais profundo preto, o sentido de tudo ganhou seu real significado e, finalmente, tudo era permitido. Estiveram presentes os justos e os amplos, os coloridos e as cores sóbrias, o simples e o exagerado, couro, ombreiras altas, sensualidade, estampas, ousadia. Definiram-se de vez as tribos. Os punks se multiplicaram em góticos e darks. Tinha o preto como lei, mas o ideal de fundo romântico e nostálgico. O look exagerado e poderoso se manteve mais para as mulheres já posicionadas no mercado de trabalho. Enormes ombreiras, com cintura e quadris também salientados. Este foi anos 80, período em que o celular tornou-se indispensável, que morreram ícones e nasceram clones. A década de 90 possibilitou às pessoas a liberdade de expressão quanto ao que vestir. Bagé iniciou uma breve crise econômica devido ao novo foco da economia do Estado, a indústria. Com isso, a população desenvolveu um pensamento de que o município era insuficientemente produtivo. Assim, houve um enorme êxito da juventude, que buscou estudar e se profissionalizar fora da cidade. Em resposta aos excessos da década de 80, a segunda metade dos anos 90 se caracterizou pelo menos e mais. As pessoas se tornaram minimalistas. As mulheres, inclusive, ficaram pouco masculinas com tanto minimalismo. Um grande marco de estilo dos anos 90 foi o grunge, que, impulsionado pelo rock, influenciou a moda e o comportamento dos adolescentes com seu estilo despojado de calças, bermudões largos. Além da camisa xadrez, verdadeira coqueluche presente mesmo nos armários mais tradicionais. As ideias politizadas trouxeram a preocupação ecológica, que teve reflexos na moda. Muitos estilistas aderiram a este novo pensamento e denunciaram as agressões à natureza.
Na tecnologia têxtil, a microfibra evoluiu, então surgiram tecidos de alta performance tecnológica, os inteligentes. As pessoas passaram a não se preocupar apenas com o preço e a aparência que a roupa lhes proporcionava, mas também com a forma com que eram produzidas. Este foi anos 90. Na última edição do Bagé Sob o Olhar da Moda, os anos 2000 chegam para mostrar estilos, conceitos e tendências. Na era da globalização, o jovem se tornou o grande formador de novos conceitos. O Brasil entrou definitivamente na moda, o clima enlouqueceu, efeitos do aquecimento global, novas doenças, ídolos e culturas surgiram. O Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para governar o país. Mais de 150 mil pessoas foram a Brasília presenciar sua posse. O mesmo governo que trouxe esperança de mudança e igualdade agregou uma série de escândalos políticos. Bagé iniciava sua recuperação econômica e resgatava parte de seu passado através da restauração de seus prédios. A moda continuou recapitulando o que já viveu. Trouxe dos anos 50 o ladylike, a feminilidade com a cintura marcada, cores doces e delicadas. Somou a isto, cuidadosamente, o colorido dos anos 60 e boas doses da energia dos anos 70. Não se esqueceu de mesclar com a ostentação dos anos 80. Foi a grande década das tops brasileiras, Gisele Bündchen, Isabelle Fontana, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Isabelle Goulart e outras. Tornam-se comuns os concursos de moda para descobrir novos estilistas e designers talentosos. Depois da metade dos anos 2000, declarou-se o fim absoluto do luxo ostensivo e do glamour extravagante. A roupa tinha que ter conforto, facilidade, durabilidade e, acima de tudo, estilo. Este foi anos 2000 e por aqui se encerram as edições do Bagé Sob o Olhar da Moda, evento participante do calendário oficial Bagé 200 anos. Um salto para o futuro. E atenção! Dia 23, o Clube Comercial espera você para conferir este e os demais períodos da história da moda bagiense. Não perca!